Estamos de volta para trabalhar um pouquinho mais da porcentagem e a gente viu que fácil, né? Bem tranquilo. Tranquilo, manso, aula mansa. Suave, sem muito mistério. A não ser que, olha só, né, os alunos pensaram assim, a porcentagem nós já sabemos. Sim, mas nós fizemos um finezinho ali para dar uma incrementada naquilo que nós já sabemos. Calcular a porcentagem, nós fizemos com fração, não foi? Corta os zeros, beleza. Mas se eu quiser ir direto, eu vejo quanto que aumentou, quanto que diminuiu. Ou então eu já vou no fator de aumento, 1 mais I, fator de redução, 1 menos I. São detalhezinhos que vão incrementando, que vão ali aparecendo, que nos auxiliam a ter mais possibilidades de escolhas. Agora na prova é assim, como você quer fazer? Qual o jeito que você acha mais fácil? E aí você faz. Eu venho prestando atenção no que você está falando, essa possibilidade de escolha, é o que a gente fala dos caminhos que tem para se resolver, né? Vários então, caminhos. assim, escolha o seu melhor caminho. A gente deu algumas estratégias, aquela questão do fator de aumento, e aí, enfim, né? Você vai escolher o seu melhor momento, sua melhor maneira de resolver. Até porque o raciocínio lógico é individual. É de cada um raciocina de uma maneira, mas chega longe do mesmo jeito, tá certo? Beleza. Vamos lá de revisão, aula 87.2, Bora. na telinha, vamos lá? Então, quando a gente fala de porcentagem, a gente está na parte 1 de matemática financeira. E aí a gente traz para vocês esse início, né? Falando de porcentagem, que é uma razão centesimal, ou seja, uma razão por 100. Denominador 25%. Aí nós temos a representação simbólica, não é isso? A representação simbólica vem com um símbolo de porcentagem, por 100. Essa representação, ela é lida em forma de fração de 25 por 100. 25 por 100 é o mesmo que 0,25. E aí? Porcentagem, simbólica, fração e decimal. Nós temos esses três caminhos a escolher. E o mais legal também é a gente pensar naquela maneira bem prática, né, das porcentagens notáveis, ou seja, aqueles valores que a gente tem que ter em mente, tem que ter noção. Lembra que a gente fez uma lá na aula que era 16, nós falamos mas 10% é 8, então 20% é o dobro. Então é assim, ó, 100% é o todo. Tudo. 50% é a metade. Metade é dividir por 2. 25 ponto. Já é a metade da metade, né? Então é um quarto. É dividir por 4. Quarta parte, dividir por 4. 10% é o mesmo que dividir por 10. Ou, de maneira bem prática, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. 5% é a metade de 10. Então desloca a vírgula uma casa para a esquerda e divide por 2. E 1% é deslocar a vírgula 2 casas, né? Que top, né, velho? Só diquinha. E olha, esse aluno aqui, ó. Esse aluno, ele tem anotação demais. Ele tem anotação demais do Batman. Ele tem muita anotação boa. Mais um mapa aí pra gente falar um pouquinho dos aumentos e descontos percentuais? Olha lá, existe a taxa percentual, né? 1% é o mesmo que 1 por 100, que é 0,01. A gente fez essas transformações de porcentagem simbólica para fração, de fração para decimal. Olha só, aí nós temos aqui aumento percentual. 100% mais a taxa de aumento. Foi o que nós chamamos na aula de fator de aumento. Se eu quero calcular 1%, aumentou 1%, como é que eu faço? Eu pego o valor e multiplico por 1,01, porque 1% é 0,01 mais 1,01. E esse desconto daí agora diminui. É com menos, né? Isso, olha só, desconto. Diminui 100% menos a taxa de desconto. 1 menos 100, menos 0,07, 0,93. Professor, mas eu ainda fico na dúvida. Beleza, então. Então você vai lá e usa a regra de 3. Te ajuda também. Olha só a regra de 3, fala lá. Ó. Quanto que aumentou? 16? Então 16 é X%. O valor real é 100%. Multiplica cruzado e tá tudo resolvido. Resolvido. Beleza, né, gente? Então, fechou? Agora é a hora de atividade de sala. Já a gente volta com as correções.
Pronto, estamos de volta, hora de correções e resoluções das atividades. Eu acho que nesse primeiro momento bem tranquilo. Bem tranquilo. Né? A gente Suave. precisa desse inicial de porcentagem, porque mais na frente a gente vai trabalhar juros. Sim. E os juros dependem das porcentagens, né? Porque até nos juros a gente tem a taxa percentual. E a taxa percentual é uma porcentagem. Então uma coisa está ligada na outra, sempre a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Beleza. Vamos lá então, tirando as dúvidas, questão de número 1 na telinha. Bom, calcule mentalmente. Aí temos ali algumas porcentagens. Ele quer calcular 25% de 6.800. Nós aprendemos que 25% é dividir por 4, não é? Ah, sim. Então a gente pode fazer dessa forma? Podemos, né? Tem várias formas, gente. Então é o mesmo que dividir por 4, né? 25%. Então vamos fazer aqui, ó. 6.800 divide por 4. É a mesma coisa que 68 por 4, né? Isso, 68 por 4, 10 dá 40, 28, 7 dá 17, não é? Então 1.700? Isso. 1.700. Aqui está em sistema monetário, então reais, né? Isso. R$1.700, certo? Dividido Certo. por 4. 50%. É a metade, divide por 2. É a mesma coisa que dividir por 2, né? Então é dividir por 2. Então eu posso dividir isso aqui por 2. Isso. 6.200 dividido por 2, 3.100. Agora, olha só que legal aqui. Professor, lá não tem 75%. Ah, não tem mas mesmo. 75% é 50% mais 25%. Então a gente pega a metade mais a metade da metade. a metade primeiro divide por 2. 324 por 2, né? 162, não é? 324 dividido por 2, 162. Certo. Aí essa metade a gente divide mais... por... Isso. Aí a gente divide por 4. Não, eu dividi por 2 agora, a metade. Isso, e soma, a né? metade da metade, isso. Mais 81. Dividido por 2, 81. Mais 81. Vai dar o 75%. Isso. Olha que legal, né? Então, quando a gente... isso é uma maneira de fazer, tá? Mas a gente pode também fazer o quê? Fazer aquele 75% de 324. Sim. Também dá, né? E a gente sabe que 50% é a metade, 25% é um quarto, então somando 162 mais 81... 243. Se você fizer direitinho lá, você vai chegar na mesma resposta. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos 50% mais 25%. 20% é o mesmo que dividir por 5? Isso. É isso mesmo. 11.000 dividido por 5 é o que a gente está fazendo representando 20%. Dá 2.200. 2.200. Pronto. Já. Beleza? Beleza. Questão de número 2. Número 2. Numa cidade, o preço do café, pacote com 250 gramas, passou de 8 para 10 reais. Absurdo, né? Aumentar o café, meu Deus. Eu sofro. Qual foi a porcentagem de aumento no preço de café? Aqui, ó, nós podemos resolver do jeito que está aqui e vamos descobrir quanto que passou do 100%. Ou podemos verificar o seguinte, antes do cálculo, aumentou quanto o café? A gente pode fazer, né? 10 menos 8, né? 10 menos 8, aumentou R$2. E o que esse R$2 representa do 8? É isso? Isso. Então a gente vai fazer 2 dividido por 8? Isso. 2 dividido por 8 é quanto? Exatamente 0,25. É um quarto, né? 0,25. Ou seja, teve um aumento de 25%. Olha que absurdo. Meu Deus. Simples assim. Igual a gente fez no exemplo lá na aula, né? Certinho? Bora ver então agora a questão de número 3. Um senhor ganha R$1.100 por mês. Ele gasta seu salário do seguinte modo: 35% com alimentação, 20% com aluguel e 30% com outras despesas. Qual o valor mensal em reais que lhe resta? Aqui a estratégia é
Vamos ver quantos por cento do salário ele gasta? Para ver quanto que sobra Então, em porcentagem? A gente já pode somar tudo, né? Sim, então, a sim. gente soma 35%, isso aqui são os gastos, certo? Mais Mais 20%, mais 30%. Isso é o gasto, porque a Isso. pergunta é qual o valor mensal em reais que lhe resta, né? Vamos então, ver ele quanto já que tem resta. aqui 50 mais 35, 85. 85% é o que é gasto. Gasto. Vamos reduzir de 100%? 100% é o todo do salário, certo? Menos 85%, sobrou 15%. 15%. Ah, mas ele não pede. Ah, letra A, 15, não é? Não, mas ele está pedindo em reais, né? Ah, Olha então lá, só esse em cuidado, reais, tá? Só esse cuidado. Agora eu preciso saber o que 15% representa de 1.100, que é o salário total. Certo? Certo. Beleza. Aí a gente pode fazer assim, ó, 15 por 100 vezes 1.100 é uma maneira, tá? Cortamos aí os zerinhos, ó. Tuf. Ficamos com 11 vezes 15. 150 mais 15, 165. 165 é o que sobrou do dinheiro. Se você calculou 35% de 1.100, 20% de 1.100 e 30% de 1.100, depois somou tudo e diminuiu de 1.100, beleza. Só que foi mais trabalho. Verdade, não precisava de tudo isso, mas os caminhos são variados. Então, escolha o seu caminho e quanto mais você fizer, mais você vai perceber maneiras diferenciadas e melhores e mais rápidas, mais práticas de fazer. Boa? Boa. Vamos de Enem, então? Vamos. Se liga no Enem, a questão mais apropriada para o Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo é aprendizado para o Enem, né? Mas a gente gosta de trazer algumas específicas. Por exemplo, essa aqui é da prova PPL, de exame especial, né? Questão 149 de 2018. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom azul representa 40% dessa mistura. Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques 6 litros da tinta de tom branco, que serão totalmente utilizadas na referida composição. Ah, então olha só, aqui ele já me disse algumas informações sublinhares. Esse aqui vai ser usado totalmente. Então significa que essa é a porcentagem total de tinta branca. Branca, porque ele não vai precisar comprar. Ó, o tom azul representa 40%. Então o tom branco representa 60%. 60%. Né? Porque vai ter que adquirir só tinta azul, ó. Tinta branca não mais. Então 60% já são 6 litros. Você viu? Essas informações que chamam-se da interpretação não aparecem no texto. E são fundamentais, E né? são elas quem vão dar todo o desenrolar da questão. Porque se eu perco isso aí, já era. Direcionamento. Então, quando ele falou tom azul 40%, eu já sei que o branco é 60%, porque tem que dar 100%. Quando ele me fala que 6 litros são o total de tinta branca, eu já sei que 6 é 60%. Beleza? Então vamos lá agora saber o que ele quer. Beleza. Então, agora a quantia em litro de tinta do tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura, sem que haja sobras, é D? Então tá, então a gente já sabe que 40% é azul. Ah, agora ficou lindo. Vamos lá de canetinha. 40% é tinta Azul. Ou seja, 60% É branca. é tinta branca. E esse 60% representa 6 litros. 6 litros. 6 litros. Aqui tá fácil, né? Muito Se 60% são 6 litros, Eu preciso de quanto para não completar? é 40%, 4 litros, porque o total aqui vai ser de 10, que é a letra E, que tem que ter muito cuidado, porque ele quer somente da tinta azul. Beleza. Né? Então, olha lá, 4 litros. Porque se aqui já é o 100%, né, o total de 100% são 10 litros no total. Mas o que a gente quer é os 4 litros de tinta azul. Então, a alternativa correta é a letra C. Beleza. Legal, né? E tudo partiu de uma boa interpretação de texto. Gente, fundamental. Vai lendo, ó, as questões do Enem, você vai lendo, você já vai interpretando, já vai... Vocês viram o que a gente fez aqui? A gente não fez um
não salientou aqui com marca-texto, você não vai ter marca-texto na hora da prova, mas você pode ter um lápis, né? Você vai salientando já as informações principais com uma caneta, vai dando ênfase para aquilo que você já vai lendo, vai interpretando e sabe que vai fazer parte da interpretação da questão, entendeu? E com isso você traz aqui uma simplicidade muito grande para resolver essa questão, porque ele foi tão astuto, vamos dizer assim, o Enem, né? Que conversando aqui, os 60% já foi 6 litros. Então, olha lá. E fica, né, é o que nós chamamos de 66. informação sublinhar. Ela está escondida, ela não está no texto, mas ela é de fácil entendimento. E se você passa por uma questão dessa, isso acontece muito no Enem. Por isso que às vezes, é difícil, né? por isso que às vezes, quando falamos de Enem, para vocês do primeiro ano, nós estamos falando o seguinte: você precisa primeiro ter um contato com a prova. Realmente, olhando assim friamente, é uma prova desumana. 45 questões de matemática, 45 questões de ciência da natureza, no mesmo dia, 4 horas e meia, meu Deus. Só que, das 45 questões de matemática, boa parte dela você vai entendendo, só lendo. Acabou de ler, você já sabe a resposta. Um aluno que leu isso aqui direitinho, chegou no final e falou assim, é 4. E de um período para cá, as questões do Enem estão vindo com uma facilidade. Não é fácil, mas com um entendimento, entendimento mais prático, melhor, né? isso. Porque uma dessas aqui, por exemplo, o 60 já fez o link com 6 e disse que o 6 já era a quantidade. Não ia comprar azul, então o branco já era esse o total. Não, ia usar. Não ia comprar branco, perdão. Só ia comprar azul, não ia comprar branca e ia usar totalmente, né? Olha então, aqui. Olha aqui as palavrinhas mágicas. Totalmente. Ou seja, os 6 litros iam ser todos usados na mistura. Então, 6 litros é 60%. É 60%, né? Divide por 10, fica que 1 litro é 10%. Você pode até fazer essa jogada, divide por 10 aqui, vai ficar aqui 10% é 1 litro. É 1 litro. Então, aí eu vou fazer o quê? Então, se lá é 40, então vezes 4 litros. Acabou. Então, tudo isso se constrói à medida que a gente vai lendo, interpretando e colocando em prática, certo? Beleza. Vamos de brincando com os números? E brincando com os números de hoje, traz aquela perguntinha, uma charada, né? Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25? Quantas vezes podemos subtrair 5 2, de né? Porque 25? 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Então, 2 vezes. É isso? Não, 5 vezes, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Mas então eu preciso de 5 vezes o 5 para subtrair. Aqui no caso é subtração, Pega lá, 25, tira 5. Fica 20. 20, subtraiu uma vez. 20, tira 5. Fica 15. Subtraiu 2 vezes. 15, tira 5. Fica 10. Fica 10, subtraiu 3 vezes. 10, tira 5. Fica 5. 5, subtraiu 4 vezes. E 5, tira 5. Fica 0. 0, né? Então, a gente tem que subtrair quantas vezes? 5 vezes o 5 de 25, né? Porque o 5 cabe 5 vezes dentro do 25. Certinho? Beleza. Bacana essa também, beleza? Boa. Agora a gente vai finalizar nossa aula de hoje com vocês, porque a gente já chegou ao final. Mas é a primeira aula de matemática financeira. Temos algumas ainda pela frente. Vamos aprender juros simples, eu só tô composto. triste que eu tava olhando lá, já é 87, né? E sabe, já é 88. Sabe o que eu pensei? Que a gente falou da paródia de estatística e a gente não contou. É verdade. Sabe por que eu lembrei? Porque na matemática financeira também tem paródia, né? Tem a paródia de juros. De simples e composto. Simples é assim. Então tem a paródia de estatística. Não vamos ficar devendo essa. Vamos fazer assim, então? Na revisão. Nós não temos a aula de quiz revisional? A gente coloca uma questão de estatística e já vem com a paródia. Pode ser. Combinado? Então, é porque realmente às vezes é muita aula, é muita coisa e está sujeito a ficar algum detalhezinho despercebido. Mas aqui não passa não, a gente relembra e traz para vocês, tá? Temos a paródia de estatística de média, moda e mediana e temos a paródia também de matemática financeira que já vem por aí, tá bom? Agora a gente fica por aqui daquele jeito carinhoso de sempre. Beijo no coração de todos vocês, professores presenciais, alunos, e a gente volta na próxima aula. Tchau, tchau!